Olá, ouvintes! No episódio de hoje, nossos anfitriões Repertório e Sabedoria mostram como a IA deixou de ser papo de futuro e já invadiu o escritório, com ganhos concretos de tempo, foco e criatividade, a partir do relatório Work Trend Index 2024 da Microsoft e do LinkedIn. Eles destrincham a adoção acelerada. 75% já usam IA generativa, 46% começaram há menos de 6 meses. A hesitação das lideranças em medir o retorno sobre o investimento e definir diretrizes, e o fenômeno do traga sua própria IA. No papo, ainda tem os power users redesenhando fluxos de trabalho e a provocação que fica no ar. Estamos só automatizando tarefas ou as portas. Ok, vamos analisar isso aqui. A inteligência artificial, ela deixou de ser papo de futuro, né? Já invadiu o escritório para valer. Parece que 2024 é mesmo o ano em que ela vira ferramenta do dia a dia para muita gente. Mas assim, essa integração não está sendo tão simples, né? Pois é, não mesmo. Chegou chegando, mas com seus desafios. E para a gente entender melhor o que está rolando, a gente mergulhou fundo naquele relatório Work Trend Index de 2024 da Microsoft e do LinkedIn. É um estudo bem grande, né? É sim, global, com mais de 30 mil trabalhadores de conhecimento. Aqueles que lidam mais com informação, sabe? Em 31 países. E ainda cruzaram isso com dados de uso do LinkedIn e do Microsoft 365. Bem robusto. Tá, então nossa missão aqui é destrinchar os pontos-chave, né? Como o pessoal está usando o IA na prática, qual a reação da liderança e, claro, o que isso tudo sinaliza para o futuro do trabalho, das carreiras. Exatamente. O que realmente importa tirar disso tudo? E já começando, os números de gente usando são, assim, impressionantes. 75% desses trabalhadores já usam IA generativa. E o ritmo, nossa, quase metade, 46%, começou a usar faz menos de 6 meses, o que está puxando essa corrida toda. Olha, para quem usa, os benefícios são muito claros, muito diretos. 90% falam que economiza tempo. 85% dizem que ajuda a focar no que é importante mesmo. Aí tem 84% que sentem mais criatividade e 83% que acham o trabalho até mais legal, sabe? Mais agradável, né? Isso. E não é só impressão não, tem dado concreto. O pessoal que usa muito o Copilot no Teams, por exemplo, resumiu só em março o equivalente a umas 8 horas de reunião. É quase um dia de trabalho que volta para a pessoa. Uau, 8 horas. Isso é impactante. Mas essa é a visão de quem está na ponta usando. Do lado da liderança, a história parece ser um pouco diferente, certo? Eles até enxergam o potencial. 79% concordam que IA é essencial para competir hoje em dia. Mas aí vem o mas. O mas, qual é? Bom, 59%, quase 60%, tem dificuldade em medir o retorno disso. Tipo, como quantificar o ganho de produtividade que a IA traz. E outros 60% sentem falta de um plano, de uma visão clara da diretoria sobre como implementar essa tecnologia na empresa. Fica uma hesitação no ar. Entendi. E essa hesitação da liderança abre espaço para aquele fenômeno curioso que o relatório chama de BYOI, né? O traga sua própria IA. Exatamente esse. Como a empresa às vezes demora para oferecer a ferramenta para dar a diretriz, o funcionário vai lá e, usa a IA que ele encontra por aí. 78% estão fazendo isso, usando ferramentas próprias, sem o aval oficial. 78%? Nossa! E isso em todo tipo de empresa? Sim, atravessa gerações e é até mais forte nas pequenas e médias. Chega a 80%. E o mais curioso é que o pessoal faz meio na moita, sabe? Metade ali, 52%, evita contar que usa IA para tarefas importantes. E 53% tem medo de parecerem substituíveis pela tecnologia. Que situação, hein? Então, de um lado, o pessoal está sobrecarregado, 68%, com dificuldade com volume e ritmo de trabalho, 46% se sentindo esgotados. Aí buscam alívio na IA por conta própria, meio na moita. Pois é. Enquanto isso, a liderança está ali patinando um pouco na estratégia, sem saber como medir o ROI. E isso cria um risco danado, imagino, de segurança, de perder o benefício estratégico que a IA poderia trazer se fosse bem coordenada. Sem dúvida nenhuma. E toda essa tensão, claro, respinga direto no mercado de trabalho.
É porque aí entra aquele paradoxo que a gente vê, né? Quase metade dos funcionários, 45%, com medo de perder o emprego para IA, Aham. e ao mesmo tempo, mais da metade dos líderes, 55%, preocupados porque não encontram gente qualificada, especialmente para área-chave tipo cibersegurança, engenharia, design. E com quase metade das pessoas, 46%, pensando em mudar de emprego, como é que a IA entra nessa conta na hora de contratar? Olha, ela entra como um divisor de águas mesmo. 2/3 dos líderes, 66%, dizem que não contratariam alguém hoje sem habilidades em IA. Sério? Já nesse nível? Sim, e segura essa. 71% deles preferem um candidato com menos experiência, mas que manja de IA, do que um super experiente que não tem essas habilidades. Caramba, 71% preferindo potencial em IA do que anos de estrada. Isso muda o jogo completamente. Questiona o valor da experiência como a gente conhecia, totalmente. Colocar a adaptabilidade, a capacidade de aprender e usar a nova tecnologia lá no topo. Mas, por outro lado, também pode abrir portas, né? Como assim? O relatório mostra que 77% dos líderes acham que a IA vai permitir que talentos mais jovens, no início da carreira, assumam mais responsabilidades e mais cedo. Então, a IA eleva a régua sim, mas talvez também ajude a quebrar algumas barreiras. O grande gargalo é, O treinamento, a qualificação. exato, apenas 39% de quem usa IA recebeu treinamento formal da empresa. E só 25%, um quarto das empresas, planejam oferecer esse tipo de treinamento este ano. É muito pouco. Nossa, muito baixo mesmo. Então parece que os funcionários estão tendo que correr atrás por conta própria, mais uma vez. Completamente sozinhos nessa. Mas eles estão correndo. 76% veem as habilidades de IA como cruciais para a carreira e 79% acham que isso amplia as oportunidades. Não é à toa que os cursos de IA para não técnicos no LinkedIn Learning tiveram um boom. Aumentaram 160%. Uau! E o pessoal está colocando isso no perfil. A adição de competências de IA nos perfis do LinkedIn aumentou 142 vezes. As pessoas não estão paradas esperando, não. Faz todo sentido. E nesse cenário todo surge essa figura que o relatório chama de AI Power User, o usuário avançado de IA. Quem são essas pessoas? O que elas fazem de diferente? Esses são os pioneiros, digamos. São aqueles que usam IA várias vezes por semana, não só de vez em quando, e conseguem economizar mais de 30 minutos por dia com ela. Mais de meia hora por dia. E quais os benefícios que eles sentem? São bem notáveis. 92% dizem que a carga de trabalho fica mais gerenciável. Outros 92% se sentem mais criativos. 93% conseguem focar mais no trabalho importante. E 91% se sentem mais motivados. É um impacto grande no bem-estar e na performance. Impressionante. Mas o diferencial não é só usar mais, né? Tem a ver com como eles usam. Exatamente. O como é fundamental. A experimentação é a chave número 1. Eles têm o hábito de pensar, será que a IA pode me ajudar nisso aqui? Antes de começar uma tarefa, são persistentes para criar bons prompts, não desistem fácil e ficam buscando jeitos novos de usar a ferramenta. Interessante essa mentalidade. Muito! E eles usam o IA tanto no começo do dia para planejar, para ter ideias, 85% fazem isso, quanto no final do dia para resumir, para revisar, outros 85%. E o mais importante, eles já estão começando a redesenhar os próprios fluxos de trabalho por causa da IA. São 66% mais propensos a reestruturar como fazem as coisas. Ah, então não é só encaixar a IA numa tarefa antiga, é repensar o processo todo. Isso é um nível diferente de integração. Um nível bem mais profundo. E o ambiente da empresa ajuda nisso? Faz diferença trabalhar num lugar que incentiva essa exploração? Faz toda a diferença. Os power users tendem a estar em empresas onde a liderança fala abertamente sobre IA, onde o CEO comunica a visão, plus 61% ouvem do CEO, onde existe uma cultura que valoriza a inovação, a experimentação, e, claro, onde recebem treinamento específico, não só genérico, mas focado na função deles e em como criar prompts eficazes, plus 37% e plus 35%, respectivamente. Entendi. Então, para a gente amarrar isso tudo,
O que fica mais claro é essa divisão, né? De um lado, funcionários super entusiasmados, adotando a IA rápido para aliviar a pressão do dia a dia, para serem mais eficientes. Aham, correndo na frente. E do outro lado, muitas lideranças ainda meio que buscando o caminho das pedras. Como implementar isso de forma estratégica, como medir o retorno, falta um pouco de clareza, né? Falta. E enquanto isso, a urgência de ter habilidades em IA no mercado de trabalho só aumenta. É inegável. Os power users estão aí para mostrar o potencial quando a IA é bem usada. Sim. O relatório até dá umas dicas, né? Identificar problemas reais do negócio e ver onde a IA pode ajudar, combinar ações que vêm de cima com as que surgem de baixo e priorizar o treinamento, pelo amor de Deus. Exato. Treinamento é chave. E para a gente fechar, fica uma reflexão talvez. A gente está vendo claramente a IA otimizando tarefas, aumentando a eficiência individual e economizando tempo. Isso está na cara. Sim, os dados mostram isso. Mas, se a gente olhar para esses power users, que já estão redesenhando processos inteiros, e para o surgimento de cargos novos, tipo Head of AI, será que um impacto mais profundo, aquele que a gente talvez ainda nem esteja vendo direito, não vai ser na própria estrutura das funções, na forma como as organizações se montam? Você diz além de só automatizar o que a gente já faz? É, uma transformação mais estrutural mesmo, que vai além da automação de tarefas isoladas. É algo para a gente continuar observando de perto, com certeza. Fica aí a pulga atrás da orelha. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar